Olá, estudante. No nosso último encontro, nós introduzimos a ideia de energia e trabalho, que serão as grandezas que nós estudaremos para a descrição dos movimentos a partir de agora. Então, na última aula, nós discutimos o conceito de energia e o conceito de trabalho, e hoje nós vamos adentrar de forma um pouco mais detalhada no que é o trabalho e no procedimento matemático para o cálculo dessa grandeza. Na última aula, nós discutimos então que a energia é uma grandeza física associada à capacidade de você realizar trabalho. E o trabalho nós definimos como uma grandeza que está associada a uma força atuando, produzindo um deslocamento. Então, na essência, o que nós vamos ter é, quando você aplica uma força sobre um sistema, você transmite energia para ele, e faz com que possa haver ali uma mudança no seu movimento. Então, o fato de você transferir energia ao sistema está associado com a aplicação de uma força e com a existência no processo de um deslocamento. O que nós vamos fazer hoje é analisar quais seriam as condições ou como nós faríamos para analisar uma situação onde um agente produz uma força constante sobre um sistema em estudo. Então a ideia é, imagine que você tenha um homem empurrando uma caixa sobre uma superfície plana e horizontal e por enquanto sem atrito. Então a única força atuando sobre esse caixote, que vai ser levada em consideração aqui, é a força feita por esse homem. Lembrando que existe aí a atuação da força-peso, porque essa caixa tem uma massa, mas essa força-peso é compensada pela atuação da força normal, porque esse objeto está apoiado sobre uma superfície. Então, nos concentrando aí na força realizada por esse homem sobre a caixa, o que nós vamos perceber é que esse caixote ele começa a se movimentar, se deslocando de uma posição A para uma posição B. Então, nesse processo onde há a atuação de uma força e ocorre também um deslocamento, é possível a gente falar em uma energia sendo transferida desse homem para o caixote. E por conta disso, ele muda o seu estado de movimento. Por esse caso, ele vai mudar a sua posição, de uma posição A para uma posição B. O que nós estamos analisando então é que essa energia que foi transferida ao caixote é o trabalho realizado pela força que foi aplicada pelo homem. Então, toda vez que houver uma força produzindo um deslocamento ou associada a um deslocamento, nós podemos falar aí na realização de um trabalho. No caso de uma força constante, é possível a gente construir uma equação matemática que nos permita calcular esse trabalho. Então, ilustrando de forma um pouco mais geral, gostaria que você pensasse agora numa superfície plana e horizontal, onde um objeto é apoiado sobre ela, e nós vamos produzir um deslocamento da posição A até a posição B a partir da atuação de uma força. O detalhe é que, nesse caso, a força não precisa necessariamente ser paralela à direção do plano que está apoiando esse objeto. Nós podemos aplicar essa força em qualquer direção e em qualquer sentido. Então, estou ilustrando aí uma força inclinada de um ângulo θ em relação à horizontal. O que nós vamos perceber que acontece aí é que, pelo fato da atuação da força, haverá então esse deslocamento que nós estamos mencionando. Ou seja, há uma energia sendo transferida e, portanto, eu posso falar em um trabalho realizado nesse processo. Esse trabalho depende basicamente da atuação dessa força. Se não houver aplicação da força, não há energia sendo transferida de um elemento para outro. E nós precisamos que haja também aí um deslocamento. Então, se não houver deslocamento, não há como percebermos a transferência de energia de um elemento para o outro. Logo, a definição matemática do trabalho é a multiplicação da força pelo deslocamento. O detalhe que nós precisamos levar em consideração é que essa força ela pode auxiliar ou não esse deslocamento, podendo inclusive atrapalhar com que ele aconteça. Isso significa dizer que eu posso colocar energia no sistema, eu posso não colocar energia no sistema, ou eu posso retirar energia do sistema. Então, a força, juntamente com o deslocamento, produzem o trabalho. Mas eu preciso que haja uma conexão entre a força e entre o deslocamento. De tal forma que, se essa conexão não é adequada, eu não consigo transferir energia de um elemento para o outro, como nós vamos abordar mais para frente. Então, eu preciso, nesse caso, de três elementos.
Eu preciso ver qual é o valor da força atuante, qual é o deslocamento produzido e qual é a direção da força em relação à direção do deslocamento. Por isso, matematicamente, o trabalho fica escrito como a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre o sentido da força e o sentido do deslocamento. O trabalho tem a mesma unidade de medida de energia, e nós chamamos essa unidade de medida de Joule, e ela é representada por um J maiúsculo. Trazendo um exemplo para vocês, dentro daquilo que nós discutimos há pouco, imagine que eu tenho então um objeto sendo puxado por uma força de intensidade 500 newtons, que produz um deslocamento de 20 metros, e essa força possui um ângulo de inclinação em relação à horizontal de 30 graus. Então, como é que eu calculo o trabalho dessa força, supondo que ela é uma força constante? O trabalho dessa força é a multiplicação da força pelo deslocamento pelo cosseno do ângulo. Então, nesse caso, ficaria a força de 500 newtons vezes o deslocamento de 20 metros vezes o cosseno de 30 graus, que é 0,5. Então, 500 vezes 20 vezes 0,5 me dá um total de 5.000 joules de trabalho realizado nesse processo. O que nós vamos fazer no nosso próximo encontro é analisar agora qual é a diferença que existe quando nós temos uma força que não é constante durante o deslocamento. Como é que nós podemos calcular o trabalho nos casos em que essa força varia. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.